Minhas amigas e meus amigos, boa tarde. O tema de hoje, curar e curar-se, lembra a história do pescador. Se você dá um peixe a uma pessoa, mata a fome por um dia. Se você o ensina a pescar, mata a fome por toda a vida. Vocês, notadamente, devem ter problemas, devem estar com queixas. E então, depois de tentar o médico, depois de tentar o psicólogo, depois de tentar quaisquer outros métodos de cura, vocês se curvam perante si e aceitam e admitem que existe um problema espiritual. Então vêm ao centro espírita. O centro espírita orienta vocês. Ele não tem o poder de cura. O poder de cura é uma coisa nata. A pessoa se cura. E nós estamos querendo, através da palestra e através de outros ensinamentos, ajudar você a se conhecer melhor, a se curar. Nós estamos vivendo atualmente um período de Natal. Certamente, ainda faltando uma porção de dias, ou seja, 20 dias, certamente vocês já fizeram a relação de a quem dar presentes, já estimaram como vão fazer a festa, já prepararam o buffet, já fizeram a relação dos convidados. Mas é certo ou errado fazer isso? É certíssimo. Nós vamos comemorar o bom aniversário de Jesus e vamos fazer uma festa. Vamos nos fartar em comida e em bebida. Isso é certo. Por que não seria o contrário? Mas existe também o outro lado, a festa da presença de Jesus em nossos corações. A festa divina. Essa é que é a festa mais importante. Isso é o que caracteriza o tempo de Natal. Ou seja, quem sou eu? O que é que eu tenho feito? Passou-se um ano. O que foi que eu fiz? Você pode ter uma relação de feitos fantásticos, mas a maioria das vezes esses feitos são todos na área material. Ou por um crescimento profissional, ou por um ganho financeiro, ou por uma conquista de bens móveis e imóveis. Você diz, puxa vida, esse ano foi fantástico, para mim foi ótimo, ou também foi péssimo, não sei. Mas não é isso que vem ao caso no momento. Como você cresceu e evoluiu espiritualmente? Quantos inimigos você fez? Ou quantos inimigos você reconciliou? Quantos perdões você deu? Ou quantos pedidos de perdão você fez? Isso é o que conta. Conta o amor que você está criando dentro de você. Esse amor é que vai trazer paz para o seu espírito. Espírito que você é. E então, se você tem paz no seu espírito, o seu corpo físico responde na medida da boa saúde. Se você está com seu espírito ferido, naturalmente sua saúde está abalada. Jesus disse assim: do que sai da boca do homem está cheio o seu coração. O homem que tem rancor, que exala o rancor pela fisionomia ou pela voz, dentro dele é um manancial de rancor, uma fábrica de rancor, ou de ambição, ou de ódio. Mas também pode ser uma fábrica de amor, uma fábrica de perdão, uma fábrica de bondade. Quem constrói isso? Somos nós, são vocês, sou eu, Ezelita. Nós é que construímos esse mundo. A vida, como eu conversava agora com uma amiga minha, não tem nenhum sentido. É nascer, crescer, engordar, procriar, morrer. Todos os seres animais fazem isso. Mas nós somos racionais. E o sentido da vida, cada um tem a responsabilidade de fazê-lo. Se você não dá um sentido à sua vida, ela fica uma vida sem sentido. Uma vida inócua. Uma vida perdida. Uma encarnação que não deu proveito nenhum. É preciso então analisar nossas escolhas.
quem sou eu e o que é que eu tenho feito. O ritmo de vida da vida moderna, é um ritmo muito acelerado. Eu costumo sair de casa, geralmente, um pouco antes das 7 horas, e logo ganho a avenida, eu moro na Barra, que conduz ao Iguatemi, e do Iguatemi pego a paralela para vir aqui para Piatã. Mas 15 para as 7 da manhã, ou seja, o dia ainda está começando, a velocidade média dos carros é de 60, 70 e 80 km por hora. Todos estão com pressa. Mas do mesmo jeito que eles estão com pressa para chegar ao trabalho, para realizar suas metas, passam o dia inteiro na correria. Eu desafiaria vocês a lembrar, se vocês conseguem lembrar o que comeram hoje. Metade não vai lembrar. Porque comeu tão escarreirado, ou porque almoçou conversando com o outro, ou porque a fila estava grande, engoliu a comida e voltou para o trabalho. E chega no trabalho e é um problema atrás do outro. E às vezes, eu não diria nem às vezes, diria, é muito comum na sua mesa tocar 2, 3 telefones ao mesmo tempo. Você está atendendo um telefone, o outro toca, e depois o outro toca. Você não tem tempo. Então, a velocidade com que você vive os seus momentos lhe afasta do seu objetivo principal da vida, que é voltar para Deus. Porque de Deus você veio, e só tem um caminho a seguir, voltar para Deus. É essa escolha que você tem de fazer, se realmente lhe convém. Você é livre para isso, para escolher o caminho a seguir. Eu posso amar ou posso odiar. Eu posso ter uma vida de rancor e ambição, ou posso ter uma vida de doação. Mas você vai colher, essa lei é uma lei invariável, e sempre ocorre que você vai colher o que você planta. Então não adianta você se queixar que o seu fígado não funciona. Não adianta que você está estressado. Nem dizer que seu pulmão ou seu coração ou suas emoções estão aos cacos. Foi você quem fez isso. E tem uma pessoa que é capaz de consertar você. É você próprio. Você escancarou o seu emocional. Você escancarou seu nível de ambição, pela ambição, e sua condição de vida hoje reflete o seu desespero interior. Que é exatamente a falta de paz. Que é exatamente o distanciamento que você tem do seu Deus interior. Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Vejam a sinceridade das palavras do Mestre. Vinde a mim, vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Mas se isso sair da boca para fora, não resolve. É preciso que saia do coração. Somente para relembrar para vocês o que vocês todos já sabem. Jesus disse assim: muitos me honram com a boca, mas longe de mim estão seus corações. Muitos me honram com a boca, mas longe de mim estão seus corações. Quanto namorado e namorada acabam namoros e se esbofeteiam, porque o amor deles é da boca para fora. Eu amo você, mas a mente dele está na outra, ou no outro. E o que equivale isso? É uma enganação. Mas é possível que um homem engane uma mulher, mas não é possível que você engane a Deus. Em relação a homem para homem, mulher para mulher, um presidente americano disse: é possível enganar pouca gente muito tempo. É possível enganar muita gente pouco tempo, mas é impossível enganar todo mundo o tempo todo. Então, se entre os homens é impossível enganar, como é que você tenta enganar Deus? Eu não estou provocando a questão de nenhum de vocês. Eu estou apenas tentando trazer elementos de reflexão. Você tenta enganar Deus quando você não é sincero nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Verifique, por exemplo, quando você vai para um cinema ver um filme de terror. O pessoal se agarra na cadeira, só olha para a tela preso ali,
porque sabe que vai acontecer aquilo outro, fica nervoso, tenso, ele está vivendo o que está vendo. Se for então um time de futebol em que o time dele está decidindo um título, ele fica até surdo. Alguém chama ele não ouve, porque ele está atento à televisão, ele está imaginando a jogada que vai ser feita, ele está preso naquilo. Se é um samba, uma música, uma valsa, a pessoa cantarola e vai acompanhando o ritmo, ou seja, vivendo o que está fazendo, vivendo o que passa em seus pensamentos, na sua projeção mental. E como é que você reza? Como é que você fala com Deus? Uma senhora, eu procuro citar exemplos vividos. Essa semana conversava comigo e eu dizia assim para ela: minha senhora, a oração tem um poder muito grande. É preciso orar para que a senhora se encontre em paz e resolva os seus problemas. Aí ela me disse, mas segura de si: eu oro muito, eu rezo muito. Sim, minha senhora, o que é que a senhora reza? Eu rezo o Pai Nosso. Tudo bem. A senhora me permitiria rezar aqui um Pai Nosso aqui agora, já que nós dois estamos aqui conversando? E ela rezou o Pai Nosso, não deve ter demorado 10 segundos. Eu disse, minha senhora, eu não entendi nada do que a senhora falou. A senhora poderia repetir? Ela parece que na segunda vez, se a primeira vez foi 10 segundos, na segunda vez foi 8 segundos, foi mais rápido ainda. Eu disse, me desculpe, eu não tenho capacidade de entender o que a senhora falou. Fale palavra por palavra. Aí melhorou um pouquinho, ela foi mais devagar. Mas eu disse, a senhora entendeu o que a senhora falou? Eu disse, sim, entendi. Foi o que a senhora fez. Rezou o Pai Nosso. Mas traduz um pouco melhor para mim. O que é isso, rezar o Pai Nosso? Ela aí ficou meia muda. Eu disse, então eu vou lhe ajudar. Começa a falar o Pai Nosso, palavra por palavra. Aí ela fez, Pai Nosso que... E termine, pare. Eu só quero essas duas palavras. Repita aí para mim. Pai Nosso. O que é que a senhora entende por isso? Pai Nosso é o começo da oração. Digo, mas isso não diz nada não? Também ela ficou calada. Eu disse, então vamos ver. Quando você diz assim, Pai, você é filha dele. E se ele é um ser superior, amável, você é filha desse ser. Então você é um espírito. Você é um espírito, filha de Deus. Você já lembrou nisso? Já percebeu? E Jesus disse assim, vós sois deuses. Para mostrar que nós não somos um troço criado por alguém. Nós somos filhos do Pai. Então a expressão Pai caracteriza que você é filha de Deus. E a segunda palavra é nosso. Então nós todos somos filhos de Deus. E se nós todos somos filhos de Deus, nós somos irmãos. E se somos irmãos, somos iguais. E devemos e precisamos nos tratar de igual para igual. Se a senhora falar essas duas palavras com sinceridade, com aquilo que vem do coração, não precisa dizer o resto do Pai Nosso. Ele está lhe ouvindo. Então, o ritmo de vida, a maneira como nós levamos as coisas, é que trazem para nós ou a paz ou a doença. O único pecado que existe no mundo se chama o pecado do afastamento de Deus. É o único pecado que existe. E nós, sabendo disso, e querendo e desejando a nossa cura, aprender a curar-se, precisamos fazer o caminho, como dizem os psicólogos, o caminho de volta para casa. Ah, mas se eu disser isso, eu não tenho nem coragem de dizer isso, porque eu fico envergonhado. Você é envergonhado de quê? De dizer para Deus que você é fraco? Que você não teve coragem e falhou pela 10ª vez ou pela 20ª vez? Deus é Pai. Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Olha que Pedro pergunta isso no nível humano. E Jesus diz, você deve procurar, aliás, Pedro pergunta, devo perguntar uma vez até 7 vezes? E Jesus responde, 7 não, mas 7 vezes 70, que significa sempre. Então, se Jesus nos aconselha, nos orienta a nos perdoarmos, imagine você o perdão que Deus tem para você, que é Pai. Então, se você tem um Pai amoroso, um Pai sábio, por que você não se abrir? Por que você não se entregar totalmente a esse Pai, para que Ele lhe guie, lhe oriente?
E ele diz o seguinte: tenham fé em mim. Tenha fé em mim, eu venci o mundo. Quando Jesus diz, tenha fé em mim, eu venci o mundo, ele está dizendo, eu venci minha ambição, eu venci meus desejos materiais, eu tenho o controle sobre mim. E quantos de nós somos escravos de nós próprios? Vocês, mulheres, com todo o respeito, muitas de vocês são escravas da própria beleza. São escravas do perfil físico. São escravas da moda. E homens também que têm a mesma vaidade e são escravos de uma porção de não sei se são virtudes ou defeitos, não sei nem como caracterizar isso, mas de motivos. Não se libertam de si próprio e se queixam que levam uma vida de sofrimento. Quando você precisa primeiro vencer-se e então dizer, eu hoje tenho a liberdade, o domínio de mim próprio e posso colocar Deus no meu coração. Mas pode dizer, Antônio Carlos vem para cá contar um bocado de balela e falar uma bocado de besteira. Mas o filósofo grego, que como está em todos os livros, dizia assim, homem, conhece-te a ti mesmo. Não recordo como é o nome desse filósofo, desse estudioso. Homem, conhece-te a ti mesmo. E é comum na nossa vida a gente dizer assim, puxa vida, eu nunca pensei que eu era capaz disso. Puxa vida, eu nunca pensei que esse negócio, que eu conseguisse isso. Porque você não se conhece. E a sua força interior está na fé. Acreditar que Deus está com você, que você não está só. Eu tive a felicidade de trabalhar um pouco com a irmã Dulce. Toda a obra de irmã Dulce foi criada na fé. Eu me lembro que eu dizia assim para ela, irmã, sua saúde é frágil, tente descansar um pouco, pare um pouco o seu ritmo. E ela me dizia, não, vem cá, vou lhe mostrar. E aí me levou para um corredor que tinha lá na clausura, abriu uma janela, disse assim, você está vendo? Eu disse, irmã, estou vendo. O céu está bonito, hoje está um dia legal mesmo, sol de 3 horas da tarde, dia de domingo. O sol está bonito, o dia está lindo. Não, é ele. O problema é dele. As crianças do meu hospital e os doentes são filhos dele. O problema é dele. Ou seja, a nossa amiguinha tinha uma fé inabalável em Deus. E visualizava Deus através de Santo Antônio. O que ela queria, ela conseguia. Aí foi que eu aprendi. Deus faz tudo o que eu quero, mas do jeito que Ele quer. E nós muitas vezes, ou talvez até na maioria das vezes, queremos ensinar a Deus como é. Meu Deus, eu quero que você me ajude a comprar um apartamento. Mas é aquele apartamento de 4 quartos que eu vi no lançamento. Você não tem a humildade de dizer, meu Deus, a minha casa está um pouco gasta, velha. Eu preciso de uma casa nova. Mas me ajude, mas seja feita a sua vontade. Mas quando você reza o Pai Nosso, você faz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você se esquece que nessa hora, você está abdicando da sua vontade para Deus colocar a vontade dele em sua vida. Mas que intruso é esse? Ele vai querer mandar em minha vida? Você, meu amigo, você, minha amiga, não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Você não sabe o que é bom para você. Você não sabe nada sobre você, mas Ele sabe. E se Ele sabe, e se Jesus ensinou, por que você não entrega a sua vida a Ele? São Paulo dizia assim, já não sou eu quem vivo, é Deus quem vive em mim. Ele estava vivendo integralmente, totalmente e diariamente Jesus nele. E São Paulo não conheceu Jesus Cristo. São Paulo perseguia os cristãos. E só depois que ele teve uma visão foi que ele mudou. E então, de seguidor de Moisés naquela lei arcaica, antiga, de olho por olho, dente por dente, ele passa a conhecer a mensagem do Mestre e se torna, juntamente com Pedro, o alicerce da igreja construída. É preciso entregar a vida a Deus. São Paulo era um espírito como eu, como você, como você. E se ele podia dizer, é Deus que vive em mim, por que eu não posso fazer o mesmo? E eu hoje tenho uma vantagem sobre São Paulo,
que hoje tem um ensinamento de 2000 anos. Eu hoje tenho todas as maneiras de poder me instruir, me orientar, me guiar. E então se pergunta, por que eu devo acreditar em Deus? Eu nunca vi Deus, não conheço quem é Ele. Então, minha amiga, meu amigo, procure usar da lógica. Suas escolhas do dia a dia, todas elas são baseadas na lógica. Eu não vou comer um produto estragado, porque faz mal à minha saúde, eu vou comer um produto bom. Eu vou comprar uma calça, uma roupa, dentro da minha condição financeira. Eu não posso fazer em 2 dias o que é trabalho para uma semana, então eu vou programar meu trabalho em uma semana. Ou seja, a razão e a lógica está em nossas atitudes mundanas, em nossas atitudes diárias. Então analise uma coisa, quem fez você? Olhe para o seu corpo físico e veja a sabedoria da criação. Os seus olhos. Você tem a capacidade de ver. Que coisa fantástica é essa, ver? Ou então ouvir. Quantos sons você conhece? Quantos cheiros você conhece e distingue? Quantas comidas você conhece pelo paladar? Isso são os sentidos. Quem fez isso? Comece a ver que você não tem condição de fazer isso e muitas vezes não tem nem condição de entender como isso ocorre. Alguém fez. E esse alguém é um ser superior, é um ser amoroso, é um ser poderoso. Será que ele criaria isso e depois largaria de banda? Você criou um filho, gerou um filho, larga o filho para lá? Não, pelo que eu sei, um pai e uma mãe são capazes de dar a própria vida pelo filho que geraram. Então, quanto mais o pai em relação a nós. Precisamos ter fé. Mas se você não quiser olhar para o seu corpo humano, onde fruto de um espermatozoide e um óvulo, surgiu 2 olhos, um coração, 2 pulmões, o esqueleto, o intestino, a capacidade de você refletir, pensar, imaginar, se emocionar, amar. Como isso é possível? Alguém criou. E se alguém criou, esse alguém deve amar a coisa criada. Mas você diz, não, o corpo humano é um caso à parte. Eu digo, é um caso à parte? Então me explique como é que uma criança nasce, é de qualquer maneira uma parte do corpo da mãe, e através de uma palmada que o médico dá na bunda do menino, ele começa a ter vida. Explique para mim o que é isso. Dentro do seu conhecimento de toda a ciência que você sabe que existe, e tudo das provas que existem, o que é a vida? A vida não se explica. A vida é um dom de Deus. A vida é para ser vivida. E diante disso, será que você deve acreditar em alguém? Em alguma coisa superior? Em algo que possa lhe tornar grande? Esse é o meu Deus. Mas vá adiante, olhe para o universo. Olhe para a natureza. A beleza de uma flor. A harmonia dos oceanos. Os animais nas florestas. Quanta sabedoria nessa criação. E eu me dou ao gosto de dizer, não, eu não creio em nada disso não. Deus não existe. Se Deus existisse, eu não levava a vida que eu levo. Será? De duas uma. Ou o mundo está errado e eu estou certo, ou eu estou errado e o mundo está certo. E o que é que o mundo prega? O mundo, com todas as religiões que existem, com todas as aberrações que existem, o mundo inteiro prega por paz, por amor, por justiça, por bondade, compreensão, paciência. E qual é a melhor maneira de descrever Deus, a não ser através disso? Eu não sei quem é Deus, nunca ouvi, mas sei que Ele é amor, bondade, justiça, paciência, tolerância, proteção e tudo mais. Por que Deus faz com que os passarinhos se alimentem? Ou que as ervas, os campos se vistam com as ervas? E vai me fazer passar fome? Qual é o pai que pediu, o filho pedindo um pão vai dar uma pedra? Estou tentando ajudar vocês, meus amigos, minhas amigas, a conversar
a criar um Deus interior ao qual você se entregue e confie, para ver resolvidos todos os seus problemas. Não do seu jeito, mas do jeito melhor que existe, que é o jeito que Ele vai fazer com você. Mas se você não confiar, não adianta. Uma amiga minha disse assim: eu não consigo ter fé em Deus. Olha, eu vou lhe explicar. Eu tenho um problema. O rapaz lá fez a coisa toda errada, o advogado entrou na justiça, e agora é preciso que o advogado venha fazer aquilo outro. Eu disse: minha amiga, um instantinho só. Você está querendo ensinar a Deus como é que resolve, é? Ou você confia nele ou não confia. Mas ela queria que o Deus que fosse resolvesse do jeito que ela sabia. É uma corteza mental. É uma falta de confiança. Mas voltando ao caso, vamos falar sobre o universo criado. Uma reportagem da revista Veja, de 2 semanas atrás, fala sobre a água. E diz que um elemento, espécie de um satélite, foi enviado para um cometa. E esse aparelho tinha chegado lá nesse cometa. Agora vamos tentar entender o que se passou. Esse elemento foi lançado da Guiana Francesa, que é aqui no norte do Brasil, 10 anos atrás. É um bocado de tempo. Caminhou 615 bilhões de quilômetros. Vocês têm uma noção do que é isso? Daqui para Feira de Santana são 100 quilômetros. Daqui para São Paulo são 2.000 e poucos. A nave viajou 615 bilhões de quilômetros. Esse cometa onde essa nave pousou está distante da Terra 510 milhões de quilômetros. Vocês têm noção do que é isso? Sinceramente não tem, porque eu não tenho noção. Viajar durante 10 anos a uma velocidade de 55 mil quilômetros por hora. Quem criou isso? Aí você pode dizer, o cientista, não, porque no começo do mundo houve uma explosão e etc, etc. Tudo bem, houve a explosão, suponhamos que você esteja certo. Mas quem colocou os elementos para explodirem? Alguém colocou. Ah, mas é um elemento pequenininho que gerou toda essa massa de astros e estrelas. Tudo bem, mas quem foi que fez essa massa pequenininha? Alguém fez. Esse Deus está clamando para que você se volte para Ele. Esse Deus está dizendo, como disse tempo atrás Jesus, e repete todos os dias: uma só coisa peço a vocês, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nós falamos de amor. Amor para os nossos irmãos, para os nossos parentes, nossos vizinhos. E muitas vezes damos cotoveladas e pontapés naqueles que deveríamos amar. Uma só coisa vos peço, que vos ameis uns aos outros, e ele dá o exemplo, como eu vos amei. O que é que nós poderíamos precisar ou querer mais do que a simplicidade do ensinamento do Mestre? Mas parece que somos surdos, parece que não entendemos, não sabemos, e caminhamos todo dia no mesma batida diária. Entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, e você não muda. Você só faz se queixar. Você só faz identificar que o problema está assim, porque fulano fez assim e não fez como deveria, e a culpa é dele. A culpa é dele. E a gente chora e se sente fraco. Uma senhora também, essa semana, parece que ela foi farta, se queixava de que o filho tem problemas mentais. O filho quebra tudo em casa, sai batendo e quebrando. Ligou para mim chorando, dizia: meu filho, o que é que eu faço? Eu vou entregar ele para o pai dele. Eu disse: minha senhora, tenha calma. Entrega o filho para o Deus, o Pai do céu. E depois ela veio conversar comigo. Eu disse a ela o seguinte: a vida sua é sua. A vida de seu filho é de seu filho. Você não pode sofrer por seu filho. Você já fez o que tem que fazer, você o gerou, o acolheu, o educou, o alimentou. Se ele hoje tem esses problemas, não é você que tem a responsabilidade de cuidar dele, de resolvê-los.
Você pode até cuidar do seu filho, mas a responsabilidade de curar essa doença é de quem o criou, é de Deus. Deus fez esse menino com esse espírito doente. E esse espírito doente de encarnações em encarnações anteriores vem caminhando nas trevas. E somente a oração, a entrega a Deus vai fazer ele se curar. Nesta encarnação, na próxima ou em outras. Eu não posso sofrer pelas mazelas dos outros. Posso ajudar, posso orientar, mas a minha responsabilidade perante Deus, sou eu quem vou assumi-la. Madre Teresa de Calcutá, que vocês conhecem quem é, certo? Outra santa, disse assim: na hora da verdade é você e Deus. Não adianta dizer, mas não tem nem mais nem si. O que foi que você fez com os talentos que eu lhe dei? Essa é a cobrança que Deus vai fazer. O menino diz assim para o pai: meu pai, me dê R$100 porque eu vou sair hoje com a minha namorada. O pai diz: mas meu filho, eu não lhe dei a semana passada 200? Foi o que você fez com esse dinheiro? Ou seja, o pai, mesmo sendo amigo, mesmo dando o dinheiro para o filho passear e comer sua pizza com a namorada, o pai pergunta: que foi o que você fez com o dinheiro que eu lhe dei? E Jesus pergunta, quando você estiver cara a cara com ele: que foi o que você fez com os talentos que eu lhe dei? Eu lhe dei um corpo, uma saúde, oportunidades, capacidade para falar línguas, capacidade para ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom professor, ou um bom até varredor de rua. O que foi que você fez com os talentos que eu lhe dei? E Jesus, representando o Deus Pai, vai cobrar tudo isso. E você vai dizer: Jesus, eu tive tempo para um bocado de coisa, mas não tive tempo para você. Não tive tempo para você. Não temos tempo para Deus. Mas temos tempo para ir para a academia, cuidar do corpo, almoço com os amigos, viagens, lazer. Tudo que nós queremos para o corpo e pretendemos, sempre temos um jeito de fazer e realizar. Realizamos todos os desejos do nosso corpo material. E o nosso corpo espiritual é simplesmente abandonado. Ninguém se julgue, nem eu estou julgando ninguém. São elementos para a reflexão neste tempo de Natal. Neste tempo maravilhoso em que é muito mais fácil você se reconciliar. Primeiro se reconciliar com você e perdoando a você as suas próprias fraquezas. Porque na hora que você reconhece as suas fraquezas, você diz: meu Deus, se você vindo habitar em mim, eu me torno grande, eu me torno poderoso, eu me torno forte. A sua fortaleza está na vivência de Deus em você. Reconheça as suas fraquezas, que é um grande dom. Peça a Deus ajuda, que é um ato de coragem. Covarde é aquele que se esconde atrás das sombras e não tem aquela visão da sua própria e verdadeiro momento. Ele se esquiva, ele foge, ele se esconde. Mas você pode fazer isso para os homens, para as mulheres, para os professores, para os chefes. Você não faz isso para Deus. Ele é o seu Criador. Ele sabe onde você está. Ele conhece o que acontece dentro do seu coração. Tudo que você pode imaginar, em pensamentos, em imaginação, em desejos, é Ele que está dentro de você, porque foi Ele quem lhe criou, foi quem lhe deu a capacidade de pensar, imaginar, desejar. E se Deus lhe deu a capacidade de desejar, Deus lhe dá os meios de você realizar os seus desejos. Porque se eu gosto de maçã, esse gosto surgiu da minha criação. Então a macieira vai produzir para eu poder satisfazer o meu desejo. Porque se eu gostasse de maçã e a maçã não existisse, seria uma incoerência. Ele me criou e tenho a condição de atender tudo que eu quero, desde quando eu me entregue a Ele. O homem conhece a mulher conhece o homem. E começam a ter um relacionamento. O que acontece nos primeiros passos desse relacionamento? A confiança. É a confiança que une um homem e uma mulher.
que pode ter diversos nomes de amor, atração e tudo mais, mas a confiança. Então o homem confia na mulher, a mulher confia no homem e conta toda a verdade da sua vida. E quanto mais aberto o coração, quanto mais transparência, maior a união. Por que você não faz isso com Deus? O seu Deus é você quem o cria. O seu Deus é você quem faz ele do jeito que você acha que ele é bom para você. Eu estudei nos colégios maristas, quando no meu ginásio de antigamente, que era o 1º grau, e lá me ensinaram a temer Deus. A temer Deus, ou seja, se você sair da linha, Deus tem uma espada e corta você. E a gente não fazia aquilo porque era pecado. Isso foi o que nos ensinaram. E eu já com 40 e poucos anos, em função de buscas, em função de leituras, comecei a perceber que Deus é um Pai amoroso. Deus não é um juiz. Porque os julgamentos sobre os quais nós vamos passar, somos nós mesmos quem faremos sobre a nossa conduta, e não é Ele. Ele simplesmente estará lá sentado, aguardando que você se volte para Ele. Deus é um Pai amoroso, é um Pai que perdoa, é um Pai que alimenta, é um Pai que lhe dá tudo o que você quer e realiza todos os seus desejos. Não como você quer, porque você não sabe o que é que você quer, mas naquela condição daquilo que você precisa. O menino tem 10, 12 anos, pai, eu quero uma moto. O pai diz, não, você não tem idade para ter uma moto. Ou seja, o menino não sabe o que é bom para ele, porque dar uma moto a um menino de 12, 14 anos é um risco. Ah, meu pai, eu quero usar uma pistola. Você não tem coerência nem responsabilidade sobre como se usa uma arma. Então, o menino pode achar que o pai é ruim. O pai está protegendo ele e dando a ele a orientação que ele precisa. Eu não vou lhe dar uma pistola, vou lhe dar um computador, porque num computador você tem muito o que aprender. Eu não vou lhe dar uma moto, não. Quando você estiver maior, eu vou lhe dar um carro que é mais seguro. Cada um tem seus gostos, suas manias, suas liberdades, seus entendimentos, mas a intenção do pai é proteger o filho. E vocês acham que vocês estão desprotegidos? Que o Deus do Pai abandonaria vocês? Somente um exemplo para ver e fazer uma pequena comparação. Uma criança conversava com Deus e perguntava assim, meu Deus, fazer sexo é pecado? Vejam vocês a educação que essa criança teve e que na cabeça dela sempre foi dito que fazer sexo é pecado. Mas quando ela teve a oportunidade e o entendimento, ela disse, meu Deus, responda para mim. E isso está no livro Conversando com Deus para Crianças. E Deus respondeu assim, você acha, minha filha, que eu criaria alguma coisa pecaminosa? Você acha, minha filha, que eu criaria alguma coisa pecaminosa? O sexo nunca foi pecado. O sexo vem de Deus. O que é pecado, o que é dos homens, é o descontrole, é a falta de pudor. Isso é uma coisa completamente diferente de fazer sexo, que é uma criação divina de Deus. Quantas e quantas coisas estão erradas em nossa cabeça por criação. Então, todo dia, minhas irmãs e meus irmãos, é dia de recomeçar. É dia de você dizer, bom, o dia de ontem passou, o de hoje está acabando. Então, eu vou viver esses meus momentos finais do dia de hoje em conversa com você. Amanhã é um dia novo, amanhã é uma renovação. A noite foi feita para isso, para que você descanse e possa sempre, sempre recomeçar. Isso é uma decisão de vocês, uma decisão minha. Nós é que temos o controle da nossa vida. Tudo que nos acontece vem de Deus. Deus é bom. Então é necessário que eu enxergue isso e perca o medo. O medo, nós vivemos atualmente uma vida de medo. Medo de ser assaltado, de perder o emprego, de ser atropelado, medo de acidente, medo de que falte tudo, que acabe o alimento no supermercado, medo de falta d'água. A troco de quê? Se Deus está presente, nada lhe faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na hora que você confiar que Ele é o seu pastor e você o seguir.
Não basta da boca para fora dizer e ficar repetindo 10, 20 vezes, às vezes você fecha os olhos, ou então outras pessoas fecham os olhos, estão dormindo e estão passando no dedo as ave-marias do rosário. Aquilo não resolve nada. Você está se enganando. Já dizia um outro palestrante numa ocasião, buscando o lado cômico da coisa, que a mulher entendia por rezar e vigiar. Então ela era uma velhinha que morava numa casa com outra irmã, certo? Então ela rezava na sala, viu, Zelita? Na sala ela chegava assim e dizia, rezava aquela dezena do Pai Nosso, da Ave Maria e tudo mais, chegava no Glória ao Pai, aí parava, ia lá na porta da rua, abria aquela portinhola e via se tinha alguém, aí fechava de novo, voltava para a sala, continuava a rezar, depois voltava de novo, abria a portinhola, era rezar e vigiar, rezar e vigiar. A vigilância não é essa. A vigilância é para você não cair em tentação. E volto a dizer, a única tentação é você se afastar de Deus. Quando você estiver em qualquer lugar, em qualquer momento, que tiver qualquer dúvida, pare assim e diga, o que Jesus faria em meu lugar? Quando você está dirigindo o carro, que o outro vem lhe dar uma fechada, o que é que Deus faria em meu lugar? Iria atrás dele, dava uma fechada de novo nele? Vá em paz. Provavelmente diria isso. Quando você tem uma decisão para tomar sobre uma compra de um apartamento, de correr o risco de fazer uma operação qualquer de risco lá, certo? O que é que Jesus faria em meu lugar? Pare e pense. Eu tenho um apartamento de 3 quartos, quero comprar um de 4. O dinheiro está apertado, mas se eu conseguir fazer aquilo, eu vou pagar a prestação. Aí pode ser que minha poupança eu boto toda no meio. Pare um pouco. Se Jesus faria o que você está fazendo, Jesus enfrentaria essa mudança de 3 para 4 quartos, só porque sua cunhada também comprou um apartamento de 4 quartos? Você não precisa de um 4 quartos, mas você está se comparando com ela. Será? Ou é melhor continuar no meu de 3 quartos, com tudo meu seguro, e levar minha vida em paz? Quanto nós comparamos uns com os outros? Quanto nós fazemos para saber, fulano fez, fulano não fez? O que é que fulano vai pensar de mim? Nos preocupamos com a opinião dos outros. E nos esquecemos que um Pai no céu, um Pai verdadeiro, Criador, está olhando para você. Está olhando para você e dizendo, vá meu filho, você pode ir adiante, agora as consequências são suas. Você vai colher o que você plantar. Não adianta botar a culpa em ninguém ou achar que as circunstâncias mudaram. É você quem se conduz. É você quem decide o rumo de sua vida. Mas sem fé não se vai a lugar nenhum. Só para terminar, vou lembrar a vocês uma passagem do Evangelho. Jesus estava no barco e disse para os apóstolos, passemos para outra margem. Eu, com o conhecimento que tenho hoje, se eu estivesse ali, teria plena certeza que se Jesus disse, passemos para outra margem, nós iríamos passar. Então o barco começa a andar, o tempo muda, vem a tempestade. Os apóstolos ficam nervosos, agoniados, Jesus tinha cochilado, eles acordam Jesus e dizem, mestre, vamos perecer, a tempestade está muito grande. E Jesus se levanta, diz, por que temeis, homens de pouca fé? Levanta a mão e a maré acalma. Os apóstolos não tinham a fé que deveriam ter, ao contrário, foi o Espírito Santo que deu a eles o conhecimento e a fé, quando Jesus estava já perto de ser crucificado. Jesus disse, passemos a outra margem. Se ele disse, se você acredita nele, pode chover canivete, vir a tempestade que vier, você vai chegar lá. Mas faltou a fé. Em outra ocasião, Jesus vem caminhando sobre as águas e Pedro diz, se você é o meu mestre, faça eu andar lá em cima das águas. E Jesus diz, venha. E Pedro começa a andar em cima das águas. Vocês vejam a situação de Pedro, um homem como nós. Ele começa a andar em cima das águas, olha para baixo e começa a afundar. Então a fé dele, que parecia no momento ser uma fé plena, era realmente uma fé falsa. E ele começou a afundar. E Jesus diz, porque temes, homem de pouca fé? Porque temes, homem de pouca fé?
quando Jesus diz a Pedro isso, e quando nós lemos isso nos livros que falam sobre o Evangelho, Jesus está falando para mim e para você. Por que que você teme? Por que que você não confia? Você confia no barbeiro? Você toma um táxi sem nem saber quem está dirigindo? Você entra num avião sem saber se o piloto está em condições de pilotar? Você se arrisca em qualquer lugar? Você entrega um filho a uma babá que você não conhece? Você faz 1000 coisas confiando nos outros. E vocês sabem que muitas vezes problemas acontecem. E não confia em Deus. Parece até uma utopia, uma incoerência. E não acredita em Deus. Não tenha dúvida não. A televisão disse que ia acontecer assim, dessa maneira. Se a televisão disse, é verdade. E nós acreditamos no que a televisão diz. Acreditamos no que está na revista. Acreditamos na história que João contou. Parece impossível, eu só acredito porque foi você quem me contou. E não acreditamos em Deus. Que fique para todos vocês e para mim também essa mensagem da necessidade que nós temos de confiar em Deus, de entregar a Ele o rumo da nossa vida e de recuperarmos o que vocês tanto estão querendo nesse momento, a paz. Muito obrigado.